Oi, gente, bem-vindos ao episódio especial do Conversa Viada com a Carla Colares. E dia 27 tem a estreia do nosso podcast aqui no nosso canal. Segue lá a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. @Conversa Viada Oficial. Oi, Colares, tudo bem? Oi, tudo. A gente vai iniciar te perguntando como foi o seu começo na arte transformista. Então, foi no aniversário de um amigo que se chama José Cílio, e na época ele trabalhava com decoração em eventos, e como eu tinha essa veia, aí eu me joguei, se eu não me engano, para fazer uma espanhola, porque também nessa época eu fazia parte do grupo Tablado Flamenco, não é? Aí vem a história da dança no meio. Peguei uma música, montei uma coreografia, que eu tenho essa facilidade coreográfica, montei essa música, peguei a música, montei a coreografia e apresentei. Foi muito interessante, foi o início de tudo. Eu lembro que eu peguei a toalha de mesa da minha mãe para poder fazer a mantilha da espanhola, que é aquele véu que fica atrás dela. A peineta eu fiz de papelão, cortei, cobri, ficou bem interessante. As rosas eu peguei um arranjo de flores de plástico que tinha lá em casa na época, botei na cabeça, mandei fazer a saia, me inspirei em fotos para poder montar essa espanhola. Aí aconteceu. E daí, depois disso, na época, tinha uma boate chamada Tributo, que ficava aqui na Praia de Iracema, Tributos, que estava na gerência artística o Genésio, a Romeirinha, na época. Aí ela me abriu as portas para casa. Mostrei esse número que eu tinha, que foi assim um carro-chefe de muitos outros espetáculos que eu fiz, de muitos outros shows, vamos dizer assim, modéstia à parte. E ela me indicou para poder ir na boate Style na época, não é? Que ficava aqui no centro, na direção do Luiz, se eu não me engano. E a Retussar, como já estava pronto, o número era só para poder mostrar no ensaio para o diretor artístico da época, para poder apresentar, não é? Apresentei essa espanhola que eu tinha, pronta já, e daí seguiu. Passei um pouco de dificuldade para poder mostrar, porque na época tinha um grupo fechado, na época da Star, então assim, as novatas sofria um pouco. Tinha muito aquela história da sorte. Se o diretor artístico fosse com a sua cara, você entrava na casa. Que não foi o meu caso. Ela não foi com a minha cara, ele não foi com a minha cara. Falando abertamente, tá? E aconteceu, e ele falou que eu não tinha talento. Não é? Não falou que eu não tinha talento, que não era o meu espaço, não era o momento, porque já tinha uma equipe fechada da casa, um elenco, vamos se dizer. Tu lembra de algum nome dessa época? Nome de? De alguma delas dessa época? Já conheceu ou não? Bárbara Espíndola, Pautita Hans, Samantha Girard, Andresa Pantosh, que não está mais entre a gente, a menina que faz a Elba, eu lembro o nome dela, Maria Lapache, estava ela, e eu lembro que na época que eu tentei entrar para poder mostrar esse trabalho da dublagem e da dança, que era o que eu tinha na veia, da borra, que é a dança, a Rogélia, que mora na Itália, entrou também. Ela já teve mais sorte do que eu, não é? Ela teve mais sorte, ela fazia sempre Celine Dion. Então as portas abriram para ela e se fecharam para mim. Nessa época. Então você não conseguiu entrar na Style? Em nenhum outro momento? Não, em nenhum outro momento. O momento em que eu entrei foi quando o proprietário fez o aniversário dele, eu lembro disso nitidamente. O diretor artístico não queria que eu fizesse show no aniversário dele, só esse grupo fechado dessas pessoas que eu acabei de falar. Ele falou, não, na época, ele vai fazer.
Ele ia fazer. Eu fiz show. Mesmo contra a vontade dele, do diretor artístico. Eu não tenho por que dizer o nome. Sim. E então depois disso, você já ficou fixa lá ou não? Teve Não, outros? na época não tinha essa história de fixa. Você preparava o número, ia ensaiar, mostrava o figurino, e tinha uma história de mostrar o figurino antes, pelo menos comigo. Eu achava isso bom, regras da época, né? Era novata, casa pronta, cheia de gente, diretor artístico com a sua política, para poder mostrar os shows. Então, assim, era uma coisa nova. Era uma coisa nova. Anos depois, veio a Saíque, com o estilo bate-cabelo, aquela dancinha que se eu fosse ela na época, eu tinha aberto uma academia, porque todo mundo fez aquele passo. Tinha que patentear, né? Você Sim. Você Eu fez fazia Isso mesmo. tentava, igual Mas a já ela. eu trazia o acadêmico mesmo, a história da dança que eu tava, as aulas que eu tinha, coreografias dos cursos, então eu unia o útil ao agradável da arte, do transformismo, da mulher no palco, Era o diferencial. com o que eu fazia durante o dia, que era fazer aula de balé clássico, jazz, uma academia ali, outra aqui, que era o quê? Gorete Quintela, Vera Passos, sabe, Mônica Luísa na época, que era dança clássica, e Gorete Quintela, Vera Passos já era o jazzão, não é? Então, assim, muito inspirado da Broadway, diga por sinal. Excellent escola de dança, en fait. E eu tentava mostrar esse lado, mas comia um bom feijão azedo para poder mostrar. Aí, nesse período, até a Divine, a entrada na Divine, vieram outras boates, teve um outro percurso, ou foi já logo em seguida? A história acabou, vamos dizer assim. Passou um bom tempo, apareceu o Divine, quem vai fazer a inauguração. Aí eu já tinha uma história começando a crescer na style de outros carnavais, vamos dizer assim. E por indicação me indicaram para poder fazer a inauguração. Eu e Saíque Sansara, sexta, sábado e domingo. Aí é agora. Ou é agora ou c'est maintenant ou jamais. A gente fala na França, c'est maintenant ou jamais. Então preparei, nunca, ou é agora ou nunca. Agora ou nunca, você mostra que você sabe fazer ou não. Teve outras pessoas que fizeram essa audição para poder fazer a inauguração, mas na época, já estava certo que eram dois estilos totalmente diferentes, dançante, né? Que as pessoas me conheciam como Whitney Houston, que foi aonde o carro também seguiu, vamos dizer assim, deslanchou. E fiz Whitney Houston com todo aquele glamour, todos os trejeitos, aquela delicadeza que ela tem, e a Saíque do seu jeito de ser, né? Então, assim, foram dois estilos que o público gostou e abraçou a proposta, e aí seguiu. A inauguração estava muito cheia ou estava... Lotado. Os 3 dias eu lembro que foi lotado. Os 3 dias eu lembro que estava muita gente. O Beto, que não está mais entre nós, ele estava assim, nervoso, porque era muita gente mesmo, né? E assim, nunca tinha acontecido a inauguração de uma casa, pelo menos que eu lembre, com essa quantidade de público. Foi muito interessante mesmo, assim, foi gratificante, tanto para mim quanto para a Saíque, ser reconhecida mais ainda, eu que vinha de outros carnavais do Ceará e era que tinha acabado de chegar de São Paulo. Então foi muito legal, assim, foi bem interessante. Eu acho que foi uma boa escolha. Até hoje, tipo assim, a Divine acabou, mas fica aquele legado de divas, né? Você fez a inauguração, aí como que veio as divas da Divine, né? Como que aconteceu? Bom, como já tinha um grupo pré-pronto na época da Style, eu dei a ideia para o Celso, o diretor, um dos diretores da casa na época. Escolhe a crème de la crème, as melhores da cidade, faz um elenco fixo para um evento e dá uma carteirinha para poder a gente se sentir valorizada. E nós tínhamos essa carteirinha. Então daí é que saiu, para quem lembra, que as divas tinham essa entradinha.
A carteirinha. Então, a ideia foi da colagem. Eu que dei a ideia, assim, e ele eu até achava que ele não ia catar, porque Celso, né? O Celso, um outro nível, uma outra etagem, feita. Então, assim, ele acatou isso. Ele, calma, e eu sempre ia. E aí? E aí? Aí o Beto, estamos te dando a ideia. Calma, calma. Surgiu um dia que isso aconteceu. Ele fez uma audição, praticamente uma audição. Nisso, depois da inauguração, teve várias outras que vieram fazer show. Desses vários finais de semana, com outras meninas fazendo show, ele assistindo, né, escolheu as melhores, eu posso dizer. Escolheu as melhores. Só mulheres, só as que faziam mulheres. Ainda não tinha corpo de baile na época. Depois que isso aconteceu, da carteirinha, eu dei a ideia. Precisa de um corpo de baile. Para aquele palco. Para brilhantar o elenco fixo. Aí eu comecei a trazer os meninos, na época, Adma Shiva, que não era Adma Shiva, Nefertiti Oscar, que não era, que era Marcelo. Comecei a trazer para os meus shows individuais. Para poder ele acatar a ideia, ele tinha que ver o que acontecia no palco. Dublagem e a coreografia de cena atrás com o corpo de baile, aquelas meninas que dançavam em todas as academias da cidade. O Diogo Bianchi, né? A Magiana Ronce, vamos dizer assim. Aconteceu vários desses shows. Aí teve o primeiro Divas, que eles participaram, que tem fotos, que tem registro de fotos, todos eles como bailarinos, homem. Adma, Marcelo, Douglas Mota estava presente também. Teve o Márcio Carvalho na época também, mas não seguiu o lado mulher. Era corpo de baile, personagem masculino. E daí ficou o elenco fechado com o corpo de baile dançando atrás. Que eu fechava os olhos e podem ir, porque eu tinha certeza do que eu tinha feito. Celso tem esse, tem esse, tem esse, sem esse. O que você quiser, acontece. Pronto. Teve os meus shows com eles dançando, como eu falei agora há pouco. Ele viu a ideia, gostou, aí começou a viagem do elenco Divas, com os shows. Aquele show especial de aniversário, né, do Divas. Também. Aí teve vários outros números, como Chicago, que foi assim o ápice, que estavam todas e todos no ápice da técnica da dança. Ele viu... Chicago foi do Garota G? Isso. As Prisioneiras. E antes disso, ele viu que realmente dava para poder fazer grandes espetáculos. Surgiu até a ideia de levar o grupo, a companhia, vamos dizer assim, que em academia chamam-se de academia, de companhia de dança. Teve a ideia de levar o corpo de baile para os Juiz de Fora. Estava um nível tão alto, tão legal, que teve essa ideia, esse burburinho. Aí eu me senti honrada. Mesmo sem... Eu sou muito discreta. A descrição é a alma do negócio. Então não tem por que me vangloriar. Eu sei que eu fiz a minha parte. Então... Enfim, não aconteceu essa viagem, porque era muito gasto, falar com o diretor do concurso. Enfim, não aconteceu. Mas assim, eu estava... J'étais fier de moi-même, em francês. Em português se diz, eu estava segura do que eu fiz, do que eu levei, da proposta que eu disse, ele acatou. Então eu se fier de moi. Você mudou o ciclo, né? Assim, eu trouxe várias... Ela formou, né? Não é que eu tenha formado, atenção. Eu trouxe os bailarinos porque eu queria preencher aquele palco. Fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa que acontecia em Rio, São Paulo, fora... Né? Então é muito interessante para o público ver um bom figurino, ver um bom artista e ter um corpo de baile. É o que acontece hoje em dia em grandes musicais, tem os cantores e tem um corpo de baile, por que não fazer isso? Aí através do esforço dos meninos e de mim, assim, porque eu sou muito chata nesse ponto. Chata não, sou sistemática, diferente. Aí ele, pá, e ficou aquilo por vários anos. Percebem como é essa sua chatice. Que não é chatice, porque você gosta de fazer bem feito. Você é perfeccionista. Pardon, excuse-moi. Pode falar.
Se você se mete a fazer algo, faz bem feito. E tudo amor, em primeiro lugar, tem que ter amor. Assim, eu adorava fazer aquilo. Assim, primeiro tinha dança, que estava no sangue, e subir no palco, ter os aplausos, embora o cachê não era aquela coisa toda na época, mas era reconhecida. Era reconhecido os meninos, era reconhecida. Tinha os ensaios, sabe? Tinham as vans que levavam para casa, ensaios que terminavam 2, 3 horas da manhã. Tá vrai? Então, isso era gratificante, sabe? Assim, o suor dado. Eu lembro que no Extravaganza, nossa, foi assim um dos mais... O Celso, na época, distribuiu papéis para as meninas. Eu, Asma, Nefestite. Nessa época já estava... Nefestite e Marcelo saíram do baile, já foram para os papéis principais. E ele escolheu, e eu tinha um dueto com a Asma, que era o musical da Broadway, Cats. Um textinho do Cats. Então, assim, depois que eu vi o vídeo, eu digo, pode botar o que quiser. A gente faz. Eu lembro desse show. Extravagância. E foi assim, magnífico a festa. Tinha o Marcos Brasil também, que era na Unicast, que participava também. Era o creme de la creme. As melhores das melhores. Citando esses shows, esses espetáculos, teve algum impacto na tua carreira de bailarina? O que você fazia antes? Teve alguma mudança? Mudou para você essa visão? Tá dentro desses espetáculos? De levar para o teu profissional? Eu trazia o que eu fazia na academia e trazia para o palco. Era a minha ideia. Uma coisa dançante, lógico, o Celso tinha a política dele, tinha a visão dele. Esse momento aqui é aquele momento nude, né? Aquele momento clean, aquele momento de saudade, que vai ter os momentos dançantes também, que era pegar os grandes musicais da Broadway, passava pra gente em vídeo, e a gente pegava, cada coreógrafo pegava, assim, no caso eu, veio o Everarda também, o Everardo Freitas, professor hoje em dia, que passou a ser também como bailarino, mas passou também a ser diva do hall principal, não é? Então, assim, foi dividido entre eu e ele, na época, pegar as coreografias e montar. Então, que o Miss Universo foi um concurso que teve na época que eu me senti muito bem, porque foi a primeira vez que eu tinha pegado o número tão grande de misses para poder coreografar uma entrada, 2 entradas. Então, assim, para poder ensaiar nos fundos da Divine. Então, assim, eu me virei em 10, vamos dizer assim, e deu tudo certo. Tu lembra quantas eram? Quantas candidatas? Não lembro. Lembra, Camila? Não lembro. Técnica. Era muita. A entrada foi no ginásio. Aéreos de Bóbora. Quando eu vi a entrada, eu digo, tirei leite de pedra. Então ficou muito bonito. 27, eram 27 países. Então, assim, eu tinha que dar o nome, né? Para não decepcioná-lo. Vamos falar de nome. As pessoas não te questionavam quando você usava o nome Carlos Colares? Sim, muito. Como era muito. isso? Por que era esse nome? Na época, anos 80, eu nem imaginava subir no palco. Tinha um artista chamado Eric Barreto. Fazia uma Carmen Miranda como ninguém. Ele foi convidado para poder fazer filme dele. Não, é um outro. Eric Barreto, de São Paulo. Esse Eric já é uma outra pessoa, é um outro personagem. E o Silvio Santos perguntou, por que o Eric? Porque é através do Eric que o Eric traz a Carmen Miranda. Então aquilo ficou, o artista, porque eu não tinha ainda em mente a transição. Por que mudar? Durante o dia, eu tinha essa aparência, então por que mudar o nome? Era o artista no palco. Então eu via isso artisticamente. Então não mudei. E várias pessoas, porque com vocês, Carlos Colares, aí vinha mulher, né? Então aquilo ali, eu passei por muitas questões, e eu explicava que era uma inspiração que eu tinha de Eric Barreto. Na época fazia Carmen Miranda, fazia Evita Peron, fez parte do show de calor do Silvio Santos. Na época aquilo me encantava, porque ele não tinha nome de mulher. Era ele que subia no palco, fantasiado do personagem que ele ia
mostrar para a plateia. E em nenhum momento tu pensou, não, eu acho que talvez eu tenha que trocar o nome. Ou não, em nenhum momento sempre segurou. Passei um bom tempo, segurei, passei um bom tempo. Eu lembro que eu discuti até com o Ciro Alencar sobre isso, o Beto, gerente da época, o próprio Celso Pérola. Por quê? Porque minha palavra é única, entende? Então, assim, por conta disso, mudei quando eu comecei a transição. Aí, como eu vivia nas fotos, tá interessante, mas a aparência do rosto não está. Tá legal, mas a linha do corpo ainda não está. Então vamos melhorar para que tenha um outro nível. Aí comecei a tomar hormônio. Aí o rosto começou a inchar, as expressões masculinas foi ficando para trás, o corpo foi ficando redondo, ao ponto de eu ir para Divine sem mesmo fazer show. Botava o saldo, fazia uma roupinha e ia. Porque tava ficando legal a aparência. Eu investi nesse lado. Aí passei. Foi numa noite. Carla de que Colares, nome de família. Por qual não utilizei, né? Por que não usar? Aí ficou. Eu não sabia que o Colares era de família. Nome do meu pai. Eu achei que era nome artístico, porque é tão interessante. É o sobrenome dele. Inclusive, ele tá até aqui no quarto. Ele tá até aqui. E trago isso que eu acho um nome forte. Eu acho que não é que eu acho. Ele é um nome forte. É um nome diferente. Ele é um nome que está marcado dentro da história do transformismo, da arte. Sim. Tanto na época, tanto na parte da noite, quanto na parte acadêmica, Colares está sempre ali. Né, o nome. Então, assim, não mudo pro Jamais. Jamais. Nem muda, assim, não vou dizer que eu não vou mudar, mas realmente eu não mudei, porque eu me casei e adquiri o nome do meu esposo, de família, né? Então fica Carla Colares, paga. Hoje em dia. Falando da transição, quando você decidiu transicionar, quando você iniciou, quais as questões? Tipo assim, será que eu vou deixar minha arte? Será que eu vou ter que adaptar a minha arte agora para a minha nova realidade? Eu comecei a tomar hormônio porque eu vi que estava dando certo no palco. As feições, o pelo estava diminuindo, eu não sofria tanto quando eu tinha espetáculo, para poder tirar o pelo. E ficou interessante o corpo, dentro de um vestido longo, dentro de um vestido curto. Já não usava pirelli, como era muito magra, começou a encher um pouquinho, e foi ficando legal. A forma feminina foi aparecendo aos poucos. E tome hormônio. E haja mudança de humor, e haja chorar, porque a gente muda, né? Assim, vai de corpo para corpo. Eu fico muito sensível quando eu tomo hormônio. Então, assim, visualmente ficava legal para o público. E eu era chamada para poder fazer festas em locais cis. Então aquilo me agradava. Então eu vi que estava dando certo, eu continuei. Como é a noite artística fora aqui do Brasil? A noite artística fora do Brasil, França, no caso, o país que eu moro, eu não faço shows em casas em Paris, vamos dizer assim, porque eu detesto a função. Assim, então, assim, aonde eu moro, eu posso até fazer shows como eu já fiz. Aniversários, lugares totalmente cis. Aniversário de 50 anos, de uma pessoa que me viu através do YouTube. Ele, faz um número do meu aniversário. Tava uma plateia mista de franceses e brasileiros. Foi assim, maravilhoso. E teve um outro evento também que eu fiz. Nesse tempo de França, eu fiz 2 shows, vamos dizer assim, nunca em casas, porque eu nunca me joguei para Paris para poder mostrar, porque eu não queria enfrentar o que eu enfrentei aqui. Então, sabe assim, então eu fiquei, ficou. Então, eu vou reter. Então, eu parei. Lá não, faço aqui. Aqui é a raiz, as pessoas me conhecem, tento fazer o melhor. Um bom sapato, um bom cabelo, um bom figurino, uma boa dublagem, que eu sempre corro atrás disso, sempre.
Mas lá não. Lá, sou mulher, o público casada. de lá, ele é... Ele abraça, ele aplaude. Tem o calor e tal. É Ele como daqui ou aqui ainda tem mais... É diferente porque é cis, não é GLS. Né? Se você sobe no palco, ou mesmo se você aparece para uma plateia cis, eles vão aplaudir porque é bom. Ou então, só... Já o público GLS, o público da noite do gueto, vamos dizer assim, ele é mais difícil de abraçar, né? Todas as vezes que eu vim, tem sempre um dia que é mais frio, as pessoas estão olhando, ficam assim, aí depois aplaude, esquece de aplaudir. E eu já ouvi de pessoas, em 2019, que ainda não tinham me conhecido ainda, né? Assim, então eu acho legal atravessar esse período e ver que pessoas não me conhecem e que gostaram. Nossa, achava que você estava cantando, assim. Então, assim, tem que mostrar algo de verdade. Eu, particularmente, eu sou assim. Se for para subir, fica em casa. Né? No último show que eu fui, que eu te encontrei, eu levei uma amiga, que é hétero, e ela nunca tinha ido ver e tal. Aí ela te viu no palco, a Caroline. Aí ela falou, ela tá cantando? Sério? Sério. Ah, tá cantando? Assim, não, ela tá dublando. Sério mesmo, tá filmando. Aí ela falou assim, nossa, eu quero fazer isso na minha vida. Aí eu falei assim, pois você deveria, porque assim, não tem mulheres drag, por exemplo, né? Não tem. Artistas. Na França tem. Mulheres drags que fazem espetáculo. Mulheres drags. Pois é, ela, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Eu saio, não sei explicar como é que faz, mas tem que ter o talento. Na França tem. Na França tem o Drag France, que na primeira edição tinha uma mulher. Ela ficou nas top 5. E ela 4, até voltou em uma outra edição. Vai lá, tu tá feio. Única mulher, assim, eu também nunca imaginava que a mulher ia assistir. Achava até que era. E ela era muito boa. Sim, a maquiagem limpa. E digo, poxa, o mundo drag abrindo fronteiras para as pessoas, né? Então foi bem legal mesmo. E aí a gente falou assim de coisas boas que aconteceram nesse período, mas claro que tinham aquelas dificuldades. Era muito difícil algumas coisas naquela época. O que mais te marca de dificuldade para manter a tua arte naquele momento? Falando de figurino, as portas eram mais fechadas. Tínhamos a Casa Fátima, vamos dizer, tinha a Samaria, que era a Estoril da época, porque não tinha esse leque de opções. De hoje em dia, não tinha. Casa Blanca, nossa, eu estava ali toda semana comprando tecido, ver se havia tecido novo, me preocupando para poder aparecer, mesmo no final de semana, simples, mas sempre tentando ficar arrumadinha para as pessoas, entende? Nada a ver com o mundo de hoje. Nada a ver com a geração de hoje. O que a geração tem, eu não tive. Então a gente tirava leite de pedra, para poder subir no palco e mostrar algo. Algo prazeroso, algo bom de se ver. Música, nossa, eu lembro que quando as meninas que moravam na Europa chegavam, que eu montava os espetáculos, ela não passa essa música para ninguém, porque era tido como relíquia, sabe assim. E não tinha essa facilidade de hoje em dia. Hoje tá bem mais acessível. Sim, né? Pedraria, extrato, você pega o celular, faz um pedido, ele chega na porta da sua casa. Entende? Então, assim, Samaria fez muitas vezes, Casa Fátima, nossa, olha lá. Casa Blanca de tecido, até passando com o Thierry, eu dizia, olha, escuta, lá é uma casa que eu vivia, estava ali toda semana, eu era daquela que pegava o dinheiro todinho na escola que eu dava aula e comprava peruca, sapato, mandava buscar em São Paulo, preço lá em cima, porque não tinha essa facilidade, né? Lembro que eu montei o espetáculo do Paulo Diógenes, Posso Desabafar, a parte coreográfica e figurino. Quando eu entrei naquela 25 de março, digo, pronto, não saio mais daqui. Porque era tudo de fácil acesso, tecidos, pedrarias, várias variações de cores, variações de pedras, para poder montar o espetáculo. Peguei a minha ideia, mostrei para ele, eu quero isso aqui, e obviamente, né, comprei uma coisa para mim. Também foi uma novidade, porque nessa época do Posso Desabafar, ainda não tinha vocês, transformistas, artistas, no teatro, né? Assim, fazendo como transformista. Não. Ele me chamou
Alguém falou de mim pra ele e ele me chamou, eu digo, eu quero você e mais 3. Eu escolhi, pá, vou deixar os bons mesmo. No palco, tanto no visual mulher quanto masculino, porque até então eu não sabia o que ia acontecer no espetáculo Posso Desabafar. Sabia que era um personagem homossexual, do interior, que viajava para São Paulo e via aquele mundo. Inclusive, estava até presente, né? Participou também do espetáculo. E, Tá falando de Camille Lake. Tá aqui isso. Isso. A nossa cameraman hoje. Isso. E foi bem interessante levar a transformista para os teatros. Bem legal. Foi um período bem gostoso para poder mostrar a transformista e a técnica para hétero e mostrar a técnica da dança que a gente fazia lá, via Rose. E eu lembro que tinha um passo que era um renversé na ponta. O que é um renversé? Ah, como é que eu vou fazer? Tem que fazer? Dá para levantar. Não, então. Fazia o coupé e a perna subia, fazia um rodejam e terminava em atitude lá na ponta. Então tinha que acontecer aquilo. Eu lembro que a Camille comentou: tu fez o renversé na ponta de novo. Se eu fiz, todos vão fazer. Que foi que coreografei. Né? A gente vê dos vídeos para poder ver algum erro e tal. E ela comentou: pois todos vão fazer. Todo mundo fez, passou a temporada todinha com a gente, não é? E lembro que teve a Nagai também, na época. Nagai já era o cast que substituía caso acontecesse alguma coisa, né? Caso imprevisto, um machucado, aí ele estava ali de stand-by. Eu não sei se você vai lembrar, mas a Camille lembra porque ela também estava. Com um tempo depois do Posso Desabafar, a Raimundinho Paulo Diógenes, ele estava fazendo shows nas churrascarias, na época Shopping Pizza, Geller. Fiz também. E que ele me convidou para fazer a abertura do cabaré. Aí eu fui na casa dele para poder aprender a música. Ele me deu uma fita cassete, né? De vídeo cassete. VHS. Cassete é aquela de som. E aí a gente se apresentou. Você, a gente fez no Crocobit, fez na Geller e fez Shopping Pizza. Qual era a música, gente? Ixi, eu não lembro. Era em francês. Qual era os personagens? Qual era o teu personagem? Era aquele do rosto branco. Eu que dançava? Era. Will Coleman, o nome da música. Will Coleman, o nome da música. Gente, não lembro, desculpa. Do musical Cabaré. Exatamente, tá vendo? Não lembrava dessa vírgula. Muita coisa. E foi nessa época que você me cutucava, assim, você vai ficar muito bom, você vai ser bom. Por isso que eu comecei a me preocupar com a coisa da dublagem masculina. Porque não era pra ser aquela dublagem como vocês. Não importa o qual. Assim, a história de picar, faz atenção nisso, faz aquilo. Porque eu não tive essa história da ajuda. E eu faço parte desse board. Se eu vejo que dá pra ser melhor, por que não dizer? Né? Esse final de semana, eu fiz a Whitney e o microfone estava alto. A Camille chegou discretamente, tranquila, baixa o microfone. Sabe, um detalhe. Sabe, baixa o microfone que está alto. Então, assim, quando ao gostar do próximo, por que não dizer? E quem escuta não vai acatar de uma crítica. Foi a primeira coisa que eu fiz. Vamos tirar agora, que quebrei até a unha. Vamos baixar agora. Antes de olhar o figurino. Não é? Do domingo, no caso, que era um outro figurino para o final. Sabe, assim, eu gosto de ajudar e aceito. Sou completamente aberto nos dois sentidos. Assim, então, é natural. Tu acompanha essa nova geração? Nem que seja pelas acompanho redes sociais, pelo Insta e pelos sites, assim. E o que você acha? O que você tem a dizer sobre esse novo momento? Como você falou, antigamente era difícil ter lugar para comprar roupa, para os figurinos. Hoje a facilidade é maior, a escolha de uma música para baixar é muito mais fácil também, né? Os tempos mudaram, né? A cabeça mudou, a geração hoje, ela gosta muito... não sei como te explicar. Mas está enquadrado no período de hoje.
Então, assim, eu que sou da velha guarda, vamos dizer assim, eu me sinto bem em dizer isso, a velha guarda, não é? Então, assim, eu digo que eu tive dois públicos dessa vez. Eu tive o público do Morenos Bar, que foi a velha guarda, e tive o público da Valentina. Então, assim, eu faço parte da velha guarda. Hoje em dia, eu creio que o bate-cabelo, o exagero para tomar de conta daquele palco ser um corpo de baile, as pessoas gostam. Você pode perceber e ver que são poucas as pessoas da nossa época, vamos dizer assim, que vão assistir. Mas tudo se entrelaça. A geração mudou, as pessoas, o público mudou, o público mudou, então tá se entrelaçando aos poucos. Eu senti isso quando eu fiz show domingo. Mas é porque aí você conseguiu então trazer aquele público da velha guarda que também foi muito gostoso. Dizer, né? Muito gostoso mesmo, assim, as pessoas souberam, eu vou estar, não vou estar aqui porque eu vou estar em trabalho, tal e tal. Tá a história das políticas agora, esse momento. E nós estávamos lá, sim, né, no domingo, e a gente sentia mesmo que a cada entrada, quando você ia lá de trás, todo mundo já começava, as pessoas ficavam em pé pra Teve alguns erros, lógico, né? Eu que estava me ensaiando através de vídeo, teve alguns erros, mas eu acho que eu alcancei a emoção das pessoas, a intenção de ver um bom figurino, de ver um bom cabelo, de ver uma boa dublagem, uma boa interpretação, que é o que eu gosto muito, que é o que está na dança, não é? Então, assim, eu acho que... Não é que eu acho, tenho certeza que eu cheguei lá. Foi muito, né? Que eu cheguei lá. Incrível, bom, espero que sim. Espero que sim. É como eu falei, a proposta está aqui. Espero ter agradado. Mas você acha que essa nova geração, aqui já para poder cutucar. Nossa Senhora. O que você acha dessa nova geração? Você acha que elas estão boas? Estão disciplinadas? Poderiam ser melhor. Voilà. Cada um, em francês, diz o seguinte, e tem uma frasezinha, les gens donnent ce qu'ils ont. As pessoas dão o que têm. Se você tem aquilo para mostrar, hoje em dia tem uns vídeos, não é, para poder se trabalhar. Se você gosta de fazer, se trabalhe, né? Tem Renata Gasparetto, que eu acho ela tem uma figura linda no palco, braços grandes, pernas longas. Tem uma menina também que eu estava conversando, uma que faz Mariah Carey, que é a cara, não lembro do nome agora. Ela até falou comigo no direct, mas como eu tô com meu esposo, eu não dei muita atenção à conversa. Amazon? Alguma coisa Amazon. Iron Mason. Não tem mais. Então, assim, quando ela fez, eu já fui no direct, sabe, falar, olha, 10, mas pode ser melhor, trabalha mais o figurino, vê o corpo, sabe? Tá ali em cima, não estou desmerecendo, ela é maravilhosa, Renata, né, Renata, senza parole, como dizem lá, Rihanna Dirra, mas é o que tem pra dar. Eu não moro aqui, né, assim, pra poder dar uma cutucada. Na época eu tinha, né, eu tava aqui, né, falava alguma coisa, tinha intimidade para poder falar, né, mas tá dado. Acho que o trabalho tá ali e a tendência é sempre melhorar, correr atrás, sabe? Não olhar muito no cachê, porque o cachê, mana, é uma coisa muito particular. Se você for visar isso, assim, essa Merci au revoir. A gente tinha até pensado em te perguntar sobre isso. Merci au revoir. Mas a gente sabe como é aqui, a gente sabe a dificuldade, sim. Sim. Assim, tem que ter amor. Se não gostar do que faz, não vai ter espetáculo, não vai ter show. Se olhar, ouvir o metal, sabe? Então, se tem for que gostar. Esperar pro cachê para investir de acordo com o cachê que vai receber, não... É bem estranho, é bem estranho isso. Mas então, assim, a gente vai a última pergunta que eu vou te fazer, né? E é só mais sobre o que a gente já conversou. Quem é
a Carla Colares hoje e qual a importância de toda essa vivência artística do balé, na Noite de Fortaleza, para a sua vida e formação como mulher hoje, morando fora. Eu me inspiro nas mulheres, me inspiro na Diana Ronce, me inspiro na minha mãe. Não é? Então eu trago a delicadeza e a leveza do balé para o que eu sou hoje. Serve como carga. Tu fazia o que no Brasil? O francês, ele gosta muito de cascaguear a tua vida. Aí eu vai lá no YouTube, né? Eu vi que você dava aula, que você dançava. Eu digo, sim. Aí me formei, tenho uma boa bagagem acadêmica, né? Então, isso me dá, hoje como mulher trans, mostra que eu tive um passado, mostra que através disso eu cresci, eu amadureci, porque a gente não escolhe envelhecer, mas amadurecer, sim. Né? Então, assim, eu amadureci com os ensinamentos que o Douglas me dava antes da transição, amadureci com os ensinamentos que a Diana falava em relação à postura, saber entrar e saber sair, porque tinha espetáculo que nós íamos fazer nos shoppings, e ela tinha que manter, tínhamos que manter uma disciplina de sala de aula, então isso eu trouxe comigo, não é? Como mulher trans, e hoje em dia casada, né? Hoje em dia casada, é o resultado de todo esse combo que aconteceu no passado, desde o plié ao ensaio geral de 2, 3 horas da manhã, a disciplina. E eu trago isso comigo para o dia a dia. Então, não sei se foi essa a resposta que vocês queriam, mas assim, é isso mesmo. Me fortifica, mostra realmente que eu sou quem eu fui e o meu lado profissional. Eu trago comigo. Assim, é tanto que estou atrás de pegar todos os meus diplomas e certificados para poder levar para a França, para eles poderem analisar o meu nível de intelecto, para poder me colocar numa formação. Porque eles analisam estrangeira, negra, vamos dizer assim, e mulher trans, fica um pouco mais difícil. Então, um dos intuitos daqui, de vir, era de mostrar a cidade para o meu esposo, né, que está sendo feito aos poucos, todos os dias, vamos dizer assim, e pegar, resgatar esse lado profissional que eu tive antes de partir para a França. E lá, dar sequência ao mundo social francês, me socializar mais ainda. E casada, isso me dá uma sensação de que já reussi. Como que fala reussi? Que eu consegui. Trouxe o balé para minha vida, o modo de conversar, de gesticular. Como eu falei, a disciplina das salas de aula para a vida pessoal. Né? Então, é tanto que estou casada. Meu média vai fazer 5 anos. E je suis très, très heureuse. Eu estou feliz, muito feliz mesmo, porque eu acho que se eu não tivesse tido essa disciplina, eu não estaria nem lá. Eu teria ficado por aqui mesmo, ou mesmo morrido, porque a idade para uma mulher trans é de 35 anos, né? Então, assim, com toda a vontade, a alegria, eu estou com 48. Então, assim, a disciplina me fez saber entrar e saber sair dos locais, não é? Tanto aqui quanto lá fora. Não me arrependo de nada. De nada do que eu fiz. Assim, de nada do que aconteceu. Porque se fosse errar, se teve erros, que teve, serviu de experiência para a gente não fazer no futuro. Não é? Então, e ben voilà, c'est ça aujourd'hui. Carla Colares paga. Casada, falo de novo. Je t'aime de tout mon corps. E vida que segue, né? Obrigado, Colares. Foi muito bom, muito bom. Não teria como, porque foi emocionante desde o começo, quando você começou a falar, porque a gente começa a visualizar aquela história linda. A gente via você no palco e o talento é incontestável. Mas você contando a sua história pra gente, aquela estrela que já era grande, ela brilha mais ainda.
Eu não me vanglorio como estrela. Mas a gente, Eu, sim, a gente eu, vê eu você. tento mostrar algo bonito para que as pessoas, eu até falei no domingo e no sábado também, eu creio, porque as pessoas não se arrependam de estar ali, em pé, música alta, lógico, boate, mas uma música totalmente diferente do que acontece na noite, né? Então assim, eu faço eu me vejo como público quando eu vejo um figurino, quando eu vejo um cabelo, quando eu vejo um acessório. Então eu acho que vai ser, acho que vai ser legal essa cor, com a luz, com o sapato. Então assim, eu faço o máximo para que não se arrependa de estar ali em pé, com o pescoço, com o pescoço erguido assim, vendo, né? Não, eu faço por onde ser verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo, verdadeiro, essa é a palavra. Que seja nu e cru, porém forte, sincero. Chega a me emocionar nos palcos, é uma coisa que eu não suporto, mas vem natural. Né? Assim, a cara muda um pouco de afeição, eu digo, não, não é isso. Aí eu respiro para poder engolir o choro e sigo, mesmo no palco mesmo. Se vocês verem o vídeo, mesmo em 2019, aconteceu a mesma coisa. Então essa emoção, ela ainda existe ainda, o medo de subir, não é? Frio na barriga. Sim, o frio na barriga, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, vídeo lá de baixo, pode vir um copo, como eu já vi em Recife. A menina estava no palco, eu fui participar de um festival de dança, Festival das Flores, em Recife. Fomos para a boate MKB. Tava o artista no palco, do nada apareceu uma criatura com um copo de tintura Márcia na cara. Nossa, essa cena. Toda vez que eu subo para subir, eu imagino isso. Eu já me preocupo, já tenho o nervosismo normal de subir, da preocupação, e eu tenho medo de vir um copo de cerveja na minha cara. Sai daí, sabe? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu espero que nunca aconteça. Mas isso ficou marcado. Então o friozinho é natural, tem que ter mesmo, senão fica em casa. Não aceito o convite, né? Quando se é feito. Mas obrigado, Colares, muito obrigado. E Obrigado a conversa você. obrigado, ó. Continue aí, ó. Obrigado a vocês. E abençoe. Até a próxima. Como é que diz obrigado em Merci beaucoup. Merci. Ou je fais avec plaisir. Eu fiz com prazer. E no caso aqui, je fais avec plaisir. E abençoe. Até uma próxima vez.